rede legislativa de TV digital permite aos cidadãos brasileiros acompanhar tudo o que acontece no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e nas câmaras municipais. Uma parceria entre o Senado Federal e a Câmara dos Deputados leva o sinal digital das emissoras legislativas a 234 municípios de 24 estados e do Distrito Federal. Além disso, 20 operadoras de TV por assinatura distribuem os canais da rede legislativa para todo o país. Para conversar com a gente sobre a rede legislativa, nós temos dois convidados, o Luiz Carlos Fonteles, o Luca, que é chefe da assessoria de imprensa do Senado Federal e responsável pela TV legislativa aqui pelo Senado, e a nossa colega da Câmara dos Deputados, a Evelyn Maciel, que é jornalista, cientista política, especialista em regulação de radiodifusão e já foi presidente da Astral, a Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas. Quero agradecer muito a vocês dois, Luca e Evelyn, e vamos bater papo aqui, né? Eu quero começar com você, Evelyn, que entende muito dessa história da rede legislativa, né? O Senado e a Câmara tinham as suas emissoras de TV, né? E em dado momento resolveram unificar isso, criando uma rede, trabalhando em parceria. Conta para a gente como é que foi isso, o que aconteceu, como é que foi esse processo de unificação dessas duas emissoras para criar uma rede. Tudo começou em 2006, com a chegada do padrão, a definição do padrão de TV digital no Brasil, né? Foi um decreto da Presidência da República que definiu que seria esse padrão nipo-brasileiro. A TV Senado já tinha um projeto muito forte de TV analógica, já estava em muitas cidades, Luca vai saber melhor que eu quantas, mas eram muitas, e a TV Câmara não. A gente estava aguardando, a gente não tinha condições de investir, e estávamos aguardando a chegada da TV digital. Em 2006, escolhendo o padrão no Brasil, a gente começou a conversar sobre isso dentro da Câmara para ver qual seria a nossa estratégia com essa nova possibilidade tecnológica, né? E aí o tempo foi desenhando, foi mostrando para a gente quem participaria dessa nossa rede, porque no início a gente pensava em Radiobras, em TV Justiça, e depois a gente foi vendo que a rede estava pronta, que se ela fosse dos canais legislativos, a gente já ocuparia os 4 canais, as 4 possibilidades, e ela teria corpo, né? Ela teria uma legitimidade por estar fortalecendo o poder legislativo como um todo. Eu queria esclarecer um pouco para quem está nos ouvindo, que às vezes não tem conhecimento técnico, essa questão da multiprogramação, e o Luca pode nos ajudar também. Porque a TV digital, ela possibilitou às emissoras, vamos falar de uma forma bem popular, dividir um único canal em 4. Não é isso? Não é isso que aconteceu, Luca? E assim foi possível entrar TV Senado, TV Câmara e outras emissoras legislativas no mesmo canal. Estou enganado ou estou certo na explicação? O espectro dessa onda é muito grande, então a gente tem condições de fazer uma transmissão simultânea de vários subcanais e, com isso, mesmo mantendo ainda bastante qualidade da imagem, e poder transmitir uma multiprogramação. E, no caso do nosso modelo, foi que cada programação dessa multiprogramação nós cederíamos para um parceiro. Então, em vez de nós termos 4 canais da TV Senado, 4 canais da TV Câmara, nós poderíamos transformar essa programação paralela num canal separado para cada parceiro. E foi assim que nós fizemos. E nós ainda temos também uma possibilidade no canal que cada um detém, porque o Senado e a Câmara fazem pedidos de canais ao Ministério das Comunicações, então esses canais são consignados separadamente ao Senado e à Câmara, e cada detentor desse canal também tem o que a gente chama de OneSeg, que é para essa transmissão de dados, de uso para os celulares, né? Então, tem essa ampla possibilidade de, dividindo a programação, nós trazermos os parceiros, e foi assim que a gente fez. A
TV digital, ela usa a mesma banda. É assim, onde tem 6 MHz, onde passava a TV analógica. É como se fosse uma autopista, onde passava só um canal, o canal da Globo, por exemplo, usava todos 6 MHz na TV digital, na TV analógica. Na TV digital, você pode dividir esses 6 por quantos canais você quiser. Aí a gente contratou uma consultoria que analisou essa possibilidade de divisão, em que garantisse uma qualidade muito boa, né? A gente não está competindo com HD, aqueles HDs e já K, 4K, 8K, nada disso. Para a gente, o que importa é levar o nosso conteúdo, né? O nosso diferencial é o nosso conteúdo. Então, aí chegamos a esses 4, né? E como o Luca falou sobre o OneSeg também, porque a base da escolha desse padrão era ter mobilidade, interatividade, que é uma coisa que a gente ainda não desenvolveu o suficiente, e a portabilidade. Esses parceiros, normalmente, são as assembleias e as câmaras, né? Então, naquelas cidades onde há rede legislativa, nos 4 subcanais, o cidadão pode assistir TV Senado, TV Câmara, a TV Assembleia e a TV Câmara Municipal, onde existe a TV Câmara Municipal. Como é que se dividem as responsabilidades nesse modelo de rede? A gente vive diversas possibilidades, né? Por exemplo, uma câmara muito pequena, uma Câmara Municipal de uma cidade pequena, mas que tem interesse e tem recurso, né? Por exemplo, aquelas cidades pequenas do Rio de Janeiro, que tem dinheiro de petróleo e tal, eles têm condição de fazer. Às vezes, a Assembleia fala, olha, eu quero todas essas aqui, lista um monte de cidade porque tem interesse em investir na compra do equipamento, né? No início, TV Câmara e TV Senado dividiram 13 capitais para cada um, e investiram, compraram os transmissores. Aí as assembleias entravam com o custeio da operação, aluguel de torre, né? Engenheiro responsável, e depois a Câmara Municipal veio, porque no início a gente ainda não sabia bem como se comportar em relação, por exemplo, a um município como São Paulo, que tem 40 cidades, na região metropolitana, até a gente desenvolver lá um artigo no nosso acordo que prevê que a Câmara Municipal tem obrigação de disponibilizar tempo, né, espaço na sua grade para qual Câmara Municipal procurá-la, né? Por exemplo, a Câmara Municipal de São Paulo cedeu um espaço para a Câmara de Guarulhos, porque a gente está cobrindo a cidade toda, né? E assim foi feito, né? Então, assim, nós, Câmara e Senado, pagamos os impostos, né, as taxas relativas a essas operações, e mantemos, é como se fosse um escritório aqui em Brasília, da rede, que mantém a legalidade de toda a operação. Então, oficialmente, os canais são todos da Câmara ou do Senado. Me diz, ô Luca, você acha que se não houvesse essa parceria que a Evelinha acabou de falar, seria possível termos tantas TVs legislativas, de câmaras municipais, de assembleias, e, dessa maneira, levar para o cidadão aquilo que está acontecendo nos parlamentos? Com certeza não, Ronaldo. Esse é exatamente o diferencial da nossa rede, porque, inicialmente, o Senado e a Câmara tocaram seus projetos separadamente. E a Câmara foi muito mais ousada do que o Senado e buscou a interiorização. O Senado se ateve apenas às capitais. Então, nós fomos amadurecendo esse modelo e nós fomos verificando que também nós poderíamos usar, de alguma forma, o modelo da Câmara. Então, isso a Evelyn pode também falar bastante sobre isso, com mais propriedade, que a Câmara resolveu, como ela estava fazendo um projeto separado do Senado, a Câmara, em 2019, fez a unificação da transmissão e incorporou a TV Senado a toda a transmissão da Câmara dos Deputados. Então, nós tivemos uma penetração muito grande no interior a partir dessa medida, né? Porque daqueles canais que a Câmara tinha em locais onde o Senado não entrava para a TV Senado. Exatamente. Hoje nós estamos em todos os lugares onde a Câmara está. O objetivo sempre foi
uma rede única, né? A gente não queria provocar uma competição por parceiros, a gente queria unificar. Mas a gente percebeu que a tecnologia, mais uma vez, sagrada tecnologia, ela oferecia uma possibilidade da gente subir os sinais de TV Câmara e TV Senado juntos para o satélite, descer no transmissor, por exemplo, lá em Barreiras, na Bahia, e passar pelo transmissor e ir direto para a casa do cidadão, sem ter que comprar um encoder. Na época que a gente estava discutindo isso, um encoder custava R$70 mil. Então, era uma peça muito cara para uma Câmara Municipal adquirir. A gente começou a rede falando que eles precisavam comprar 5 encoders, né? TV Câmara, TV Senado, TV Assembleia, TV Câmara Municipal e o reserva. Quando a gente percebeu num evento lá em Santa Rita, onde ficam as fabricantes de transmissor, que era possível descer o sinal encodado, então ele já sai de Brasília junto, passa pelo transmissor e vai para a casa do cidadão, a gente falou, para tudo. A gente passou a orientar 3 encoders, um para a Câmara Municipal, um para a Assembleia, um reserva. E o sinal da TV Câmara e TV Senado, só ano passado, né, Luca? Acho que 2019, né? A gente Não, 2019. Isso. A gente conseguiu encodar, que significa saem os 2 sinais juntos no satélite, descem e vão. E aí, finalmente, a gente pôde colocar a TV Senado em toda a rede legislativa. Todo essa nossa base instalada, porque isso é televisão terrestre, então em cada cidade tem que ter uma torre, um transmissor. Então foi isso, a gente não fez imediatamente, o Senado não esteve junto desde o início. Primeiro que havia algumas resistências, as pessoas ainda não entendiam muito que não havia interferência de programação, sabe? A gente levou um tempo para amadurecer, para as pessoas perceberem exatamente o que a gente estava falando. E também tinha essa questão que a gente tinha que esperar, porque, gente, olha, mudar a transmissão via satélite, a gente levou uns 3, 4 anos para conseguir fazer. Então, foi o tempo da rede ir crescendo, hoje são mais de 60 transmissores, e a gente esperando para não onerar demais esse nosso parceiro que estava investindo na compra dos equipamentos. Esse sistema de parceria que a gente estabeleceu, o Senado leva a Câmara para onde for, e a Câmara leva o Senado para onde for, com os parceiros locais com quem nós fazemos os acordos, nós fazemos a compra dos equipamentos, pelo menos nas capitais, o Senado adotou essa medida, e localmente os parceiros assumem os custos das operações, né? Pagam a luz, mantém sistema de ar-condicionado, de guarda dos equipamentos, né? Então, isso barateou muito para o Senado e para a Câmara. Então, nós podemos fazer um sistema de compartilhamento de responsabilidades. Então, cada novo parceiro que entra, ele assume uma responsabilidade e desonera para os demais, né? Então, esse é o diferencial da nossa rede e que tem sido um sucesso e que tem ajudado bastante nessa disseminação da atividade legislativa pelo país. Bom, vocês estão fazendo aquelas pessoas que estão nos assistindo compreender que é muito complexo, né? Nós temos uma rede que é complexa, que tem um custo que foi otimizado com essas parcerias e que tem o objetivo de levar o que acontece nas casas legislativas para todos os cidadãos. Eu queria, então, agora perguntar para vocês, a gente, deixando um pouco de lado o aspecto técnico, vocês estão acostumados a visitar os municípios nesse processo de construção de parcerias, de instalação das TVs, nas assembleias, nas câmaras municipais. Como é que vocês avaliam o impacto que isso tem nos municípios? Como é que as populações, os cidadãos e até os parlamentares percebem isso? Qual o ganho que isso traz para a democracia? Qual o ganho que isso traz para a disseminação daquilo que é discutido nos parlamentos? Vocês que conhecem a fundo, que estão lá nos municípios, qual a avaliação que vocês fazem? Pode começar, Evelyn, depois o Lucas.
Olha, é maravilhoso, assim, é uma satisfação profissional muito grande, sabe? Porque a gente perceber que a gente efetivamente está contribuindo para o fortalecimento do parlamento, né? Do poder legislativo como um todo. Muitas vezes os próprios deputados federais dão muito retorno, né? A população cobra, mas uma coisa interessante... Bom, primeiro, quando a gente começou... a gente sabia assim, o brasileiro não gosta de política, o brasileiro não acompanha, né? Muitas vezes não sabe, passou 6 meses da eleição, não sabe mais em quem votou para deputado, não sabe para quem votou para senador. E eu tinha, assim, convicção, todos nós que trabalhamos na rede tínhamos, de que a gente mudaria essa realidade a médio e longo prazo. Essa rede já tem 15 anos, a gente já está no médio prazo. Então, as pessoas passaram a ter o direito, independente de classe econômica, né? Porque antes a gente estava na TV paga. Então, no sinal aberto, as pessoas poderem acompanhar. E o que é mais rico? A TV que faz mais sucesso é a TV municipal, porque as pessoas querem se ver, querem ver o seu vizinho e tal, e cobrar vereador é uma coisa mais do dia a dia, né? Então, é muito interessante. As pessoas realmente dão retorno. Teve uma história, era lá em Piracicaba, em São Paulo. Tava assim, final de novela, todo mundo acompanhando, o Brasil inteiro acompanhando o final da novela, e um vereador estava discursando e cometeu um erro de português. Pois as pessoas ligaram para reclamar que ele tinha falado não sei o que errado. Então, assim, muito interessante, gente. Tem muita gente que assiste de verdade. Luca, qual a sua avaliação sobre isso? Além de tudo isso que a Evelyn falou, que é uma constatação mesmo, os telefonemas que a gente recebe, toda vez que dá algum probleminha técnico, chove de reclamação, né? Então as áreas técnicas das TVs estão já acostumadas com isso aí. Mas tem uma coisa, um diferencial, que é o primeiro impacto, no próprio trabalho legislativo, na própria forma em que o parlamentar se coloca. Então existe um impacto muito grande no comportamento dos parlamentares. Eles passam a ter um cuidado muito maior com o que falam, procuram ter uma linguagem bem mais delicada, né? Porque às vezes quando não se estava filmando eles poderiam usar, sei lá, palavras mais ríspidas, né? Isso acontece ainda mais no calor do debate, mas as TVs obrigaram os parlamentares a usar roupas terem mais cuidado com a roupa, as mulheres com a questão da maquiagem, do penteado, então, e também a própria forma como ele quer gerar a imagem dele para o eleitorado, né? Então, as TVs ajudaram muito na qualificação da imagem dos parlamentares, né? Então, eu acho que isso também é um efeito colateral muito importante das TVs, além de todos esses que a Evelyn narrou. Quando é que nós podemos imaginar que nós teremos uma rede legislativa chegando a todo o país? É claro que essa rede hoje já é muito ampla, né? Já está em vários municípios. Quais seriam os entraves hoje? Quais são os planos de expansão dessa rede? Eu nunca imaginei uma rede com 5.500 transmissores. É uma coisa muito complicada. O número de municípios. Mas eu acho que a nossa rede ela deve encerrar a expansão com uns 250 transmissores e a gente vai estar cobrindo o país inteiro. Tem agora um projeto interessantíssimo acontecendo lá na Anatel para aquisição de transmissores para aquelas pequenas cidades onde só há ainda o sinal analógico. E esse projeto ele inclui uns 1.000 municípios, que vão atingir 15% da população, mas é aquele 15% que a gente achava que não chegaria nunca, entendeu? Então a gente vai fechando essa distância, né? Assim, nós já temos cerca de 70 milhões de brasileiros que vivem com o sinal aberto das nossas emissoras, né? Então, assim, a gente está indo muito bem.
Luca, no caso especificamente do Senado Federal, quais são os planos imediatos da TV Senado em relação a essa expansão? Nós temos ainda, digamos, um passivo para resolver ainda em relação à Câmara dos Deputados, naquela nossa partilha inicial das capitais, nós ainda temos Teresina e Campo Grande para colocar no ar. Os transmissores já foram adquiridos, nós fizemos uma licitação e os transmissores já estão adquiridos, já estão nessas cidades. A questão agora, no caso de Campo Grande, é uma questão de reforma do espaço e em Teresina ainda estamos trabalhando com a questão do parceiro local para assunção dos custos. Então, nós temos essa preocupação em concretizar essas cidades todas esse ano e também na parceria com a Câmara, nós vamos passar a assumir as transmissões, as operações de Rio Branco. A Câmara vai fazer a doação de todos os equipamentos para o Senado e nós vamos fazer a assunção desses custos até que nós consigamos um parceiro local que possa fazer a divisão que existe nos outros locais. Então, assim, basicamente, para esse ano, nós temos essa preocupação. E lembrando que a rede ela não é só TV. A gente também tem rádios. A rede legislativa envolve rádio. Só que no rádio, a concessão é única. A gente não tem como fazer os canais, né? Como acontece no TV. Nós não temos ainda rádio digital. Então, a ideia é, em cada local onde o Senado tem uma rádio, nós fazemos a sessão de uma faixa de programação que atualmente está em 4 horas diárias e nós cedemos essas 4 horas para que o parceiro local possa colocar a programação da Assembleia, uma programação de rádio própria, né? A Câmara já tem um outro modelo em relação a isso, mas no Senado estamos em 15 capitais. Perdão, 14 capitais. A Câmara dos Deputados não adquire mais transmissores, não faz mais esse investimento, então nós estamos em 12 cidades brasileiras e o nosso formato é assim, a gente prioriza a transmissão de plenário, né, dos vivos, da nossa programação ao vivo e de jornalismo. E o restante da grade o parceiro pode usar. E quem compra o equipamento tem a prioridade para a transmissão ao vivo do plenário, né? Então, por exemplo, Ribeirão Preto está acontecendo a sessão da Câmara Municipal, transmitida ao vivo. Eles gravam o que está acontecendo aqui em Brasília e colocam no ar em seguida, né? Com isso, a gente desonerou a Câmara desses investimentos, né, que são sempre muito caros. Nós estamos vendo um desenvolvimento tecnológico muito grande na área do audiovisual. Muitas TVs, inclusive, falam que estão saindo para o streaming, né? Estão indo para a transmissão exclusivamente pela internet, não mais aquela transmissão em sinal de TV aberta. Essa seria uma grande tendência mundial. Apesar disso, vocês acham que a TV aberta, como é a rede legislativa, com canais digitais, chegando de graça na casa do cidadão, ainda é importante, ainda vai existir para a rede legislativa? As pesquisas mostram claramente que a TV aberta teve um aumento de participação nos últimos anos. Então, nós ainda não estamos na contramão dessa realidade, né? Talvez a Evelyn possa agregar algo mais, mas a TV aberta ainda tem seu espaço. E eu creio que a gente ainda vai ter muito tempo ainda desenvolvendo essa programação em sinal aberto, que é muito mais democrático. A gente está falando de plataformas, né? Daqui a 5 anos pode ter surgido uma nova plataforma que a gente nem imaginou, que a gente vai ver televisão, sei lá, na porta da geladeira, né? O investimento para fazer o conteúdo televisivo é o mesmo, independente de qual plataforma você vai mandar este conteúdo, certo? Nossas emissoras já existem, ninguém fala em desligar uma emissora de televisão. O que se fala para as emissoras comerciais é essa discussão, principalmente as pequenas, né? Essa discussão sobre o custo da operação. E tudo que nós falamos aqui é demonstrando que o nosso custo de operação está mínimo.
para a rede aberta, porque nós contamos com os nossos parceiros. Então, o que a gente faz é conteúdo televisivo para qualquer plataforma. E no caso da TV aberta, o Brasil, a gente tem uma tradição com a televisão que não se compara com país nenhum no mundo. Nas situações de crise econômica, a primeira coisa que as pessoas cortam é a TV por assinatura. Então, nos Estados Unidos, nos últimos anos, cresceu o número de telespectadores de TV aberta. A juventude nem sabia que tinha uma TV na sua casa, né, de graça, lá. E aqui a gente tem uma faixa de baixa renda que não tem condição de pagar uma TV por assinatura, de assistir TV Câmara, TV Senado, TV Assembleia de outra forma. Então, uma rede voltada para a totalidade da população. Então, a gente não pode discriminar o brasileiro, quem paga inclusive a conta das nossas emissoras, que é a sociedade como um todo, não poder receber esse sinal, né? Então, assim, a gente sabe que cerca de 30% de brasileiros ainda não têm acesso à banda larga. Então, assim, é importante a gente ocupar todos os espaços, né? Não existe... É aquela velha discussão, o audiovisual vai matar a fotografia, a TV vai matar o rádio. Não é por aí, né, gente? Ok, eu quero agradecer muito a vocês dois, Evelyn Maciel, Luiz Carlos Fonteles, Evelyn da Câmara, o Luca aqui do Senado, que nos ajudaram a compreender um pouco o que é essa rede legislativa, a importância que ela tem para a democracia, para os cidadãos brasileiros. Quero agradecer também você que nos acompanhou nesse programa. Você já pode assisti-lo também lá na internet, está no nosso site tvsenado.leg.br/tv. Um abraço, até o próximo programa.